Ele, hein? Ele está chegando cheio de notícia aí do esporte do Bahia e do Vitória. Fabrício Cunha, no Campo do 4 no ar. Bom saber disso, bom saber. Bom dia, Casemiro Neto, bom dia, Bahia. Bom saber, o Bahia teve uma ajuda, Marcos Felipe e outros não ajudam o time, né? Mas o resultado de outros jogos ajudaram a gente. Exatamente. Ontem havia um risco, por exemplo, do Bahia perder a 7ª colocação do campeonato. Isso não aconteceu. O Cruzeiro em casa acabou sendo derrotado pelo Flamengo pelo placar de 1-0. A gente vai com os gols dessa quarta-feira na tela. Foram 2 jogos. Primeira partida, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Olha o gol do Janderson aí. O Atlético Goianiense, último colocado, venceu o Atlético Mineiro, que está na final da Copa do Brasil e da Taça Libertadores da América. Viva o futebol brasileiro com tanto equilíbrio, né? O Atlético Goianiense chegando a 25 pontos. E aí o jogo já Cruzeiro e Flamengo. Falta do Davi Luiz, ex-jogador do Vitória, né? Da base aqui do Vitória. Ganhou o Mundo, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Davi Luiz ainda fazendo seus gols de falta, como fez inclusive na Copa do Mundo aqui em 2014 contra a Colômbia. Dessa vez a batida por baixo, né? Naquela época a batida foi no ângulo. No cantinho, Flamengo 1, Cruzeiro 0. Resultado que devolveu o Flamengo ao G4 do Campeonato Brasileiro e impediu que o Cruzeiro pudesse ultrapassar a equipe do Bahia. Por isso a gente vai para a tabela de classificação para mostrar justamente esse cenário. Se o Cruzeiro vence o Flamengo, a Casé iria a 47 e ultrapassaria o Bahia. Então foi um resultado maravilhoso. O Flamengo estava com um time reserva, um time bastante modificado e mesmo assim conseguiu vencer o Cruzeiro lá no Estádio Independência em Belo Horizonte. 1-0, o Flamengo chegou a 58 pontos e ultrapassou o Inter, né? O Inter tinha ultrapassado o Flamengo voltou para o G4 agora com esse resultado. E aqui o Atlético Mineiro foi derrotado, ficou ali com 41 pontos, mas está focado nas Copas, né? Como eu disse agora há pouco, está na final da Libertadores e da Copa do Brasil. Então o foco do Galo é esse, por isso a derrota para o Atlético Goianiense, que chegou a 25 pontos, mas está praticamente rebaixado o Dragão Goianiense. Pois é, agora é pensar nos jogos de sábado, né? Tanto o Bahia quanto o Vitória têm compromissos importantes no próximo sábado. O Vitória encara o Corinthians do Barradão e o Bahia encara o Juventude fora de casa. Marcos Felipe não vive boa fase e a bola da vez no time do Bahia. Era 40 minutos do primeiro tempo. O time jogava bem, criava chances, mas aí veio o erro crucial que levou o Bahia a mais uma derrota na Série A. Marcos Felipe, com a bola na mão, tentou acelerar a reposição, mas mandou nos pés de Luiz Gustavo, que só teve o trabalho de dominar e chutar para o gol praticamente vazio. O goleiro titular do Bahia já havia falhado na derrota para o Vasco na semana passada, quando rebateu uma bola na frente de Emerson Rodrigues. Diante do momento de instabilidade de Marcos Felipe, seria a hora de dar oportunidade para um dos goleiros reservas? Hoje as opções no gol são o experiente Danilo Fernandes e o jovem Adriel. Dar oportunidade ao goleiro também é uma opção, para ver pelo menos que melhora, né? Porque a gente já está cansado. Aquele goleiro que era antes, o Barba Budinho, ele teve aquele acidente, de repente já está na hora de ele trocar, né? Aí dando oportunidade, às vezes o cara pode sair bem, tomar até o lugar, possivelmente, né? Marco Felipe só salvou muitas vezes o Bahia. Aquela falha dele, não é que o Bahia podia tomar 1-0 e ir lá reverter o quadro, só que se o jogador tivesse competência. Após a partida, o goleiro, que foi o único do time a atender a imprensa, assumiu o erro e se mostrou confiante na volta por cima dele e também do time. Vai passar, vou dar a volta por cima para poder ajudar o Bahia a se classificar para a Libertadores. O Bahia volta a campo diante do Juventude em Caxias do Sul no próximo sábado às 7 da noite. Achei interessante o fato de ele ter sido, né, tão criticado, mas foi o único do Bahia que falou com a imprensa. Agora, e foi por escolha dele, viu? Muita personalidade. Dele, né? Desceu para falar com a imprensa. Sempre a gente estava falando aqui, sempre sofre porque se perde. Bom, é ele que é mais criticado, ele que toma o gol, digamos assim. Se errou, é gol, né? Se errou, porque é gol. ele é a última linha defensiva. Ou seja, o atacante pode errar, como erraram várias vezes. E não são tão criticados quanto o goleiro. Você acha que tem que sair Marcos Felipe? E aí, se ele sair, entra quem? Olha, é um momento complicado para o Marcos Felipe. Ele é um grande goleiro. Ano passado foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Esse ano também, boa parte do Brasileirão, mas vive um momento complicado. O Bahia tem Danilo Fernandes e tem também o Adriel. São jogadores bons também, né? Eu acho que é bem difícil a decisão de tirar o goleiro titular do campeonato inteiro. Danilo Fernandes não joga desde o ano passado. Sim. Quando ele voltou no passado, fez um grande primeiro tempo, se machucou, né? Eu acho que o torcedor do Bahia se lembra na partida contra o Fluminense. Aí acabou, no segundo tempo, entrando o Matheus, que acabou falhando na virada do Fluminense naquela época, e o Danilo não voltou mais.
Então, assim, o Danilo está bastante tempo sem atuar. O Adriel ainda estava jogando no primeiro semestre, mas também é uma substituição de risco, viu? Eu ainda não trocaria Marcos Felipe. Tem que dar uma chance ao cara. Acho que sim. Foi no Vasco que ele Deu aquela soltada no primeiro gol do Vasco também, né? E essa entregada no gol do São Paulo. Mas acho que ele tem crédito. Muitos torcedores acham que não. Caio Leone falou sobre a possibilidade do Marcos Felipe sair do time do Bahia. A derrota da última terça-feira foi acachapante. O Bahia perdeu por 3-0 na Arena Fonte Nova. E agora acumula 4 resultados negativos em sequência. Bahia não vence desde 29 de setembro. E isso é sim preocupante. Só que o grande protagonista negativo foi justamente o goleiro Marcos Felipe. O Bahia tinha chances, criava com Lúcio Rodrigues, criava com Ademir, muito bem pelo lado direito. E as movimentações de Everton Ribeiro eram muito eficazes e faziam com que o São Paulo não conseguisse marcar o meio de campo tricolor. Só que aos 40 minutos ele acabou tentando fazer uma reposição e com um gesto técnico errado, jogou praticamente nos pés de Luiz Gustavo, que aproveitou e fez o gol. Por tudo que cerca a partida, o Bahia caiu psicologicamente e não conseguiu retornar ao jogo tecnicamente. É bem verdade que no jogo de ontem, Marcos Felipe foi um jogador que foi preponderante para o resultado negativo. Só que se olharmos para o banco, nem o jogador Adriel, muito menos o Danilo Fernandes, tem qualidade para jogar com os pés. Se a reflexão for sobre contratar um goleiro no ano que vem, que tenha mais bagagem, mais capacidade de jogar com os pés e que seja superior embaixo das traves, isso eu concordo. Marcos Felipe, até aqui, conseguiu ter partidas consistentes, mas de fato falhou mais uma vez, como tinha falhado em São Januário, após defender o chute de Puma Rodrigues e praticamente entregar aos pés do Emerson Rodrigues. Ano passado o Marcos Felipe foi o goleiro com a quantidade de defesas mais difíceis no Campeonato Brasileiro, né? E foi um fundamental para que o Bahia pudesse escapar do rebaixamento na última rodada contra o Atlético Mineiro. Esse ano ele também chegou a liderar esse quesito. Agora está entre os 5 mais, né? Vive um momento de mais instabilidade, mas eu daria uma confiança, uma sequência ainda ao Marcos Felipe, porque acho, na minha opinião, de Fabrício Cunha, que ele tem crédito sim, já fez grandes atuações com essa camisa tricolor. Para o jogo contra o Juventude, Tassiano estará de volta, hein? Grande reforço, Tassiano, jogador polivalente, ele não enfrentou o São Paulo, estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Você pode utilizar o Tassiano no ataque, você pode utilizar o Tassiano no meio campo, é um cara muito importante para o time do Bahia. Então acho que é um retorno, né? Ótimo reforço, que traz repertório para o Rogério Ceni fazer as melhores escolhas para esse jogo tão importante sábado no Alfredo Jaconi contra a equipe do Juventude. A bola rola às 7 horas lá em Caxias do Sul. Bom, vamos falar desse Vitória, hein? Copa Sul-Americana tá na cabeça do torcedor rubro-negro. Mas não é hora de esperar o time se livrar do rebaixamento primeiro, mas o torcedor tá ávido por uma vaga na Copa Sul-Americana no ano que vem. E quem conta pra gente é Tayana Barros. 9 pontos em cima de Bragantino, Fluminense e Atlético Paranaense. A última vez que o Vitória havia vencido 3 partidas seguidas na Série A foi há 15 anos, em 2009. Detalhe é que os 3 jogos foram diante de adversários que lutam na parte de baixo da tabela. Resultados que fizeram o time de Thiago Carpini abrir 4 pontos da zona de rebaixamento. Acho que a gente mantém o alerta ligado, a cordinha esticada, essa pontuação ainda não nos garante nada. Por mais que o comandante mantenha os pés no chão, para não perder o foco de se livrar de uma vez por todas da Série B, o torcedor do 6º melhor time desse retorno já pensa em coisas melhores. A gente pode alcançar a vaga para a Sul-Americana. Sábado esperar, casa cheia e brocar para cima do Corinthians. Pode pensar, mas a tabela do Vitória é bastante difícil. O Vitória vai pegar o Flamengo e o Botafogo. Precisa sonhar mais, empolgar mais o nosso time, para a gente chegar um momento de atingir mesmo o ápice. Dá para acreditar na Sul-Americana? Dá para acreditar. Dá. Só uma pequena correção, né? Nossa Alicia Fontinelli foi que fez a matéria. Beijo para ela, né? maravilhoso. 2 talentosíssimas, a Tayana Barros e a nossa Alicia Fontinelli. Verdade. Olha, Casemiro, eu acho que dá sim. O Vitória, nesse momento, em 12º, ele tá indo para a Sul-Americana, mas a sequência final do Vitória é muito difícil. O Vitória ainda pega o Botafogo, líder do campeonato, né? Brigando pelo título. Ainda pega o Fortaleza, que também briga pelo título, e pega o Flamengo, que é muito poderoso lá no Rio. Então, como é uma sequência muito difícil, cabe ainda a prudência de primeiro buscar escapar do rebaixamento, chegar aos 45 bom aí, pontos. Tava lá embaixo. Para depois pensar numa Copa Sul-Americana. Acho até que é o pensamento de Caio Leone, que fala pra gente a opinião dele sobre esse momento do Vitória, a possibilidade de ir à Copa Sul-Americana do ano que vem. Após o Vitória ter vencido o Atlético Paranaense na Liga Arena pela 32ª rodada,
O rubro-negro agora é o 12º colocado, está na vaga da Sul-Americana. Perguntado sobre esse assunto, Thiago Carpini foi muito inteligente. Evitou dizer que a busca é pela Sul-Americana, focou na permanência no Campeonato Brasileiro da Série A. Com 38 pontos, o número mágico ainda não aconteceu, que é 46. É bem verdade que uma equipe que na 25ª rodada tinha 75,5% de rebaixamento, na 32ª fez esse número cair vertiginosamente. O Vitória tem 8,9% de chance de rebaixamento. Só que o próximo jogo é justamente contra um oponente direto que venceu o Clássico. O Corinthians deu 2-0 no Palmeiras com contundência. Contra o Corinthians, às 16h30, o Vitória tem totais condições de vencer o Clube Paulista. Mas para isso vai ter que marcar muito bem o Rodrigo Garro, que tem tido uma qualidade muito grande não só na definição, mas é um dos jogadores mais decisivos do Campeonato Brasileiro. Inclusive, a transição ofensiva é muito bem feita, com o Yuri Alberto e também com o Memphis Depay. É claro, é uma equipe que tecnicamente é superior ao Vitória, mas o rubro-negro já demonstrou que com o apoio do seu torcedor pode sim vencer a partida e, claro, melhorar ainda mais as suas chances dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Tá aí o Vitória que encara o Corinthians no Barradão e, meus amigos, ingressos esgotados, hein? Bora, Não Vitória. há mais Vai lá, espaço no Barradão para esse dela, jogão, né? Claro. ingressos esgotados, tá aí, Cazé. Quem quiser procurar hoje, quinta-feira, não tem mais ingresso para o jogo de sábado contra o O Leão Corinthians. tá com a cara aí, ó. O Leão tá com a cara... Expectativa, grande Wilton, que tá com a gente, né, no nosso... 40 mil? Grande editor, 40 mil torcedores, não, 30 mil, né? Que é o que cabe o Barradão. 31 mil, mais ou menos, né? Lembrando que o Corinthians também vai ter sua parcela de torcedores ali. Algo em torno de 3 mil torcedores do Corinthians naquela parte, claro, destinada à torcida visitante. Em relação ao time, né? O Willian Oliveira, ele está fora do jogo, recebeu o 3º cartão amarelo. E outro desfalque importante é o Lucas Esteves, lateral esquerdo, titular absoluto, está fora. Expectativa de que o PK, né? O lateral reserva, possa se recuperar de uma contusão que deixou ele de fora 2 meses, que ele possa se recuperar para sábado e estar à disposição nessa partida importante do Vitória contra a equipe do Corinthians. Quem retorna é Gustavo Mosquito, outrora titular, foi contratado nessa última janela de transferências e pode ajudar o time nessa partida de sábado contra o Timão no Barradão. Final do Campeonato Baiano Feminino, gol na tela aí, né? O Bahia acabou vencendo por 1-0, o gol da Ari, jogada da Ellen, cruzamento, a Ari pregou de primeira e aí o Bahia conquistando essa vitória importante, ou esse triunfo importante, né? Como prefere o torcedor tricolor, triunfo que dá vantagem ao Bahia para o jogo de volta, né? Bahia aí pode até empatar o jogo da volta que conquistará o título de campeão baiano feminino. O Bahia que de 2019 para cá venceu todas as edições do campeonato feminino de futebol. E a gente vai para as últimas informações para começar com esse torcedor que se apresentou lá em São Paulo. Ele jogou uma cabeça de porco, né, velho? Dentro do estádio, né? Foi algo macabro, né? Ele chegou lá... É essa, né, rapaz? Ele chegou na delegacia, foi até liberado, Cazé, por conta... de não ser um flagrante, né? Explicou que não levou barra de ferro, não queria agredir ninguém, que era uma brincadeira, mas foi uma brincadeira meio macabra, né? É macabro com mau gosto. Olá, rapaz, uma cabeça de porco, a hora que ele comprou, Tem doido né? pra tudo. Como E a polícia investigou e chegou nele facilmente, né? O Luiz Fernando, o nome desse torcedor, ele tem um outro perfil no Instagram, mas acabou se apresentando e depois liberado, viu? Vai responder o processo em liberdade. Pra gente fechar, será que não teremos mais cerveja nos estádios? Pois é, a Comissão de Esportes da Câmara de Deputados do nosso país acabou aprovando o projeto de lei que proíbe cerveja nos estádios. Claro que ele vai para outras instâncias, mas a princípio o projeto, que é do delegado da Cunha... Deve estar preocupado. Em alguns países é proibido, é bom lembrar, né? E aqui no Brasil se caminha para isso. A gente volta amanhã com mais informações. Obrigado, meu amigo. Bom dia para você. Grande abraço. Até mais, gente.